Vamos lá, caras. Segunda lei de Newton. Professor, o que a gente vai falar só agora da segunda lei de Newton? Caras, é o seguinte. Nós já falamos aí da primeira e nós já falamos da terceira, tá? A segunda foi deixada para depois porque ela é uma lei um pouco mais matemática, um pouco mais teórica, tá bom? A primeira e a terceira lei são leis mais conceituais, tá? Então a gente vai mexer um pouco com matemática, mas nada de outro mundo. A segunda lei de Newton ela pode ser sintetizada, ela pode ser resumida nessa fórmula. F igual a ma, ou seja, força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, professor, coloca aí para mim quem são esses caras aí que compõem a segunda lei de Newton. É o seguinte, esse F é F de força, tá? E força é dada em newtons, tá bom? No sistema padrão, o M é dado para representar a massa e é dado aqui em quilos. O A é o A de aceleração. Aceleração. Metros por segundo ao quadrado, tudo bem? Então, se a tua massa estiver em quilos e a tua aceleração em metros por segundo ao quadrado, a tua força ela vai sair em newtons, tudo bem? Professor, mas o que essa fórmula ela me dá? Ela diz o seguinte, caras. Ela diz que se eu aplico, por exemplo, aqui, uma força em um objeto, aqui no caso eu tenho uma caixa, tá? Então, se eu aplico uma força F em uma caixa, essa força ela vai produzir uma aceleração no mesmo sentido, ou seja, ela vai fazer a velocidade do meu objeto variar, tá? E geralmente com uma aceleração constante, isso é importantíssimo, tá? No nosso caso aqui, principalmente. Então, professor, se eu aplico uma força para a direita, a aceleração é para a direita. E se eu aplico uma força para a esquerda, a aceleração ela é para a esquerda. Exato, tá? Agora, cuidado. A aceleração ser para a direita não significa que o movimento será para a direita. E a aceleração ser para a esquerda não significa, tá, que o movimento vai ser para a esquerda, tá bom? Eu vou dar um exemplo disso daí acontecendo. Por exemplo, se eu pego e jogo um objeto e ele escorrega ao longo aí de uma superfície, tá? Ele estava com uma certa velocidade inicial diferente de zero, por exemplo, 10 metros por segundo, enfim. E ele foi escorregando até que chega um momento que ele para, tá? A primeira lei de Newton diz o seguinte: todo objeto vai permanecer em movimento, tá? Até que uma força o detenha, ou seja, uma força o pare, tá? Professor, isso quer dizer que se o meu objeto parou, tinha alguma força contrária a ele, tinha, caras, tá? A força que vai fazer o objeto parar, a gente chama de força de atrito, representada aqui pelo Fat. Então, essa força de atrito, ela vai agir ao longo de todo o percurso, tá bom? Diminuindo a velocidade do meu objeto, tá? A velocidade do meu objeto, durante todo o percurso, era sempre para a direita, tá? Ó. Então, aqui é a velocidade do meu objeto. Sempre, sempre, sempre para a direita. Só que a aceleração, ela estava o tempo todo para onde? Para a esquerda. Então, o tempo todo, a aceleração estava diminuindo o valor da velocidade. Até que chegou um momento que a velocidade diminuiu por completo e chegou a zero e o meu objeto parou. Tudo bem? Professor, dá outro exemplo aí de aplicação da nossa segunda lei de Newton. Bem fácil, caras. Por exemplo, digamos que você vai aplicar uma força em um bloco, tá? E esse seu bloco ele tem 10 kg de massa e vai ser aplicada uma força de 100 newtons. Professor, se eu aplico uma força de 100 newtons em um objeto de 10 kg, qual vai ser a aceleração que eu vou obter? É bem fácil, ó. Olha só, sempre que eu tenho uma fórmula com 3 letrinhas, eu posso montar um triângulo com ela, tá? E o triângulo ele fica mais ou menos assim, ó. Olha só, aqui o meu triângulo. Lá em cima fica a minha força, aqui embaixo fica a minha massa e aqui a minha aceleração. Com um triângulo eu consigo 3 fórmulas diferentes. A primeira é que a força fica do lado da massa e da aceleração. Então, ó, força, massa vezes aceleração. A segunda é que a massa ela vai ser igual à força em cima da aceleração.
E a minha terceira é que a aceleração, ela vai ter a força em cima da massa. Olha que legal. Então, professor, eu quero achar a aceleração. Qual das três eu uso? Eu uso essa daqui, ó. Então, vai ficar, a aceleração é a força, que é 100 newtons, dividido pela massa, que é 10. Cancelo, cancelo. A aceleração vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada 1 segundo, a sua velocidade aumenta 10 metros por segundo, tá? Professor, agora digamos que eu vou duplicar a minha força, ou seja, eu vou empurrar ele 2 vezes mais forte. O que é que acontece com a minha aceleração? Olha só. A massa do meu objeto é de 10 kg, continua sendo, tá? Agora eu vou aplicar uma força 2 vezes maior, então eu vou aplicar uma força de 200 newtons. O que é que vai acontecer com a aceleração? Eu tenho um palpite estratégico, professor. Se a minha força aumentou 2 vezes, eu acho que a minha aceleração vai aumentar 2 vezes também, tá? Mas como é que eu tiro essa dúvida, professor? Fácil, ó, aplica na fórmula. Força é 200, dividido pela massa, que é 10. Cancelo, cancelo. 20 dividido por 1 dá 20 metros por segundo ao quadrado. Professor, minha aceleração era 10, agora é 20. Então, aumentou 2 vezes, como eu havia previsto. Agora, cara, digamos que você quer manter aquela aceleração. Você quer ficar rápido naquele ritmo, tá? E você quer mudar a força, por exemplo, sem alterar, por exemplo, aí a massa do meu objeto. Então, eu continuo com um objeto de 10 quilos, tá? Agora, eu vou manter a minha aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Qual deve ser a força que eu devo aplicar, né? Se... só um pequeno... Eu não vou aplicar mais no meu objeto aqui de 10 kg, não. Eu vou dobrar minha massa, tá bom? E eu quero manter a minha aceleração, tudo bem? Então, ó, eu vou botar aqui uma massa de 20 kg e a aceleração ela continua de 10. O que é que tem que ser feito com a força agora? Professor, peraí. Você deixou esse objeto mais pesado e você quer continuar com o mesmo movimento. Então, você vai ter que aumentar a força também, não é verdade? Antes, a força era de 100 newtons, quando o objeto era de 10 quilos. Agora que o objeto é de 20 quilos, eu acho que você vai ter que aplicar uma força 2 vezes maior. Se a força era de 100, eu acho, e é um chute aqui, que a nova força vai ser de 200, porque aqui aumentou 2 vezes, então aqui vai ter que aumentar 2 vezes também. Vamos ver se é verdade? A gente pode fazer as contas, tá? Força... A gente vai utilizar a primeira fórmula das 3, ó. É igual a massa, que é 20, vezes a aceleração, que é 10. 20 vezes 10 dá 200 newtons, tá ok? Ah, professor, legal, minha previsão deu certo. Se eu quero manter a aceleração e dobrar a massa do meu objeto, eu tenho que aplicar uma força 2 vezes mais forte, tá bom? 2 vezes mais intensa. Professor, agora digamos que eu não quero mudar a massa, eu quero o objeto, eu não quero mudar diretamente a massa, tá? Eu vou aqui mudar a minha força e quero saber qual deve ser a massa que eu devo colocar ali. Ao invés de utilizar uma força de 100 newtons, eu vou diminuir aqui a minha força para 50 newtons. A minha aceleração ela vai continuar de 10 metros por segundo ao quadrado. Professor, qual deve ser a massa do meu novo objeto para que eu tenha a mesma aceleração? Se eu tivesse o mesmo objeto, eu não conseguiria a mesma aceleração, tá? Então, vou ter que pegar um objeto maior ou menor. Professor, peraí, deixa eu pensar aqui. Se a minha força era 100 e a minha massa era 10, e eu diminuir aqui pela metade, ou seja, eu dividir por 2 a minha força, eu acho que eu vou ter que dividir por 2 a minha massa também, tá? Então, se eu reduzir pela metade a força, eu acho que eu tenho que reduzir pela metade a massa. Se a minha massa aqui era 10, eu acho um chute aí que ela seja 5 agora, tá? Vamos testar se isso é verdade? Eu quero a massa, então massa é igual aqui, ó, a fórmula. Força sobre a aceleração.
Então, massa é a força, que é 50, e a aceleração, que é 10. 50 dividido por 10 dá 5 quilos, como a gente havia previsto. Olha que legal, tá? E é basicamente isso, caras, a aplicação inicial da segunda lei, tá? Você aplica uma força, produz uma aceleração, tá? Quanto maior for a sua massa, menor vai ser a aceleração que vai ser produzida, tá? Porque vai ser mais difícil colocar você em movimento. Quanto menor a massa, maior vai ser a aceleração produzida. Tudo bem?